A paz do Senhor Jesus, pastor Edmário Brito falando, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estava um período ausente, por conta de muita tarefa e muito cansado chegando em casa. Mesmo assim, não tenho deixado de orar em favor dos irmãos, em favor da família. Nesse momento nós estaremos transmitindo um vídeo e com uma mensagem para que assim os queridos irmãos e irmãs possam meditar, se enriquecer com a porção da palavra de Deus. E o texto que nós vamos ler hoje encontra-se na segunda epístola de Paulo ao Timóteo, capítulo número 4, versículos 1 ao 5, que nos diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Louvado seja Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos porque tu és grande, Pai, e é rico, e participa conosco a tua riqueza. Senhor nosso Deus, só temos que realmente agradecer e bendizer o teu santo nome, Pai. Pai, em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor venha falar conosco através desse texto que foi lido, para que nós possamos, Senhor, nos desempenhar em cumprir a tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. O texto que eu li, ele é muito intimidador. Aquele tipo de intimidação não necessariamente uma espécie de ditatorial, mas uma intimidação por conta do nosso compromisso com a verdade. Então, por isso que Paulo ele usa essa expressão conjuro-te, como se nós tivéssemos uma obrigação por nós contermos algo em que alguém precisa. É como se um profissional, nós somos como evangélicos, como cristãos, nós somos como um profissional em que na hora em que fazemos o juramento, pegamos o nosso diploma para passar a exercer de fato a nossa função. A gente se responsabiliza em cumprir todas as nossas obrigações com relação à nossa ética. Toda profissão tem uma ética. O médico tem a sua ética. O contador tem sua ética. Eu também sou contador por profissão. Sou contador formado. E quero até passar para os irmãos a alegria de ter recebido esse diploma aqui. Tá vendo? É o diploma de bacharel em teologia pela Faculdade Batista Brasileira,
registrada na Universidade Federal. Isso quer dizer que aqui não se trata de um curso livre. Aqui é um curso reconhecido pelo Ministério da Educação. Louvado seja Deus por isso. Peguei ontem à tarde, ao saber que o mesmo já estava pronto. Me formei em 2020 e agora foi que a faculdade conseguiu confeccionar os diplomas para os seus alunos, principalmente os que se formaram de 2020. Então eu louvo a Deus por esse esforço que o Senhor tem nos concedido. Então, como eu li aqui, conjuro-te é um tipo de quando Paulo diz conjuro-te, diz o seguinte: você fez um compromisso com Deus. E esse seu compromisso com Deus tem como uma das prerrogativas pregar a palavra de Deus. Não tem outra saída. Você e eu devemos pregar a palavra de Deus. É uma responsabilidade nossa, está no nosso juramento, está na nossa identidade. O cristão, ele carrega sobre si a identidade de um pregoeiro da justiça, de um atalaia, daquele profeta que tem a responsabilidade de anunciar as coisas que estão por vir, de fazer com que as pessoas tomem conhecimento, certo? Da sua responsabilidade perante Deus. As pessoas passem a ter a compreensão de que o caminho de todo ser humano não é o que ele pensa, mas é aquele que já está predeterminado pela palavra, certo? Todo homem vai se encontrar com Deus, não adianta se ele é ateu, se ele não é cristão, se ele não coaduna com a nossa fé, não adianta. É uma determinação divina que todo homem vai se encontrar um dia com Deus. Não importa se ele morreu na ignorância, se ele morreu sem conhecer a palavra, ele vai se encontrar com Deus. E nós, como cristãos, vivemos em uma época em que a pregação da palavra passou a ser algo como se fosse passada, como se a palavra deixasse de ser a palavra. E olha que existem pastores que já estão se flexibilizando com relação a isso. Pastores que já estão visitando e levando para a sua igreja, colocando no púlpito para falar, pessoas que não têm compromisso com a palavra. Isso é uma aberração, isso é um sacrilégio, podemos dizer assim. É algo muito, muito preocupante e que está trazendo bastante prejuízo, porque isso termina confundindo a mente das pessoas novas na fé, das pessoas que são fracas na fé. E aí a gente vê pessoas que estão se desviando ou então passando a ter um comportamento fora do contexto bíblico. E a Bíblia, como dizia Billy Graham, é tão atual quanto ao jornal que será publicado amanhã. Então nós precisamos aceitar essa realidade. Vamos pregar a palavra. Pregar a palavra é falar a verdade, mas não uma verdade que
que venha a confrontar necessariamente alguém. Esse não é o nosso compromisso, certo? A gente tem que falar a verdade no sentido de falar a palavra. A Bíblia é a palavra. O que é que Jesus disse? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E o próprio Jesus, ele se auto-intitula como caminho, verdade e vida. Então, quando se diz assim, pregar a palavra é pregar a verdade, é pregar uma realidade divina que pode entrar em um confronto com a nossa vida. É isso que está se dizendo. Não significa pregar a verdade, falar o que eu sinto, o que eu acho de alguém. Isso aí não é pregar a verdade. Às vezes você vai estar sendo indelicado, você vai estar sendo agressivo com alguém, e isso termina fechando o coração dessa pessoa para a verdade, a verdadeira verdade, certo? Verdade é uma coisa e realidade é outra. Isso aí a gente pode chegar a falar em outro momento, mas verdade é uma coisa, do ponto de vista filosófico e religioso. Verdade é uma coisa, e realidade, quanto à prática errônea de alguém, a realidade pode se confrontar com a lei do nosso país, mas talvez não confronte com a palavra de Deus. Então, a realidade, ela é relativa. A realidade é relativa, porém a verdade não. A verdade, ela é absoluta, ela se coloca como absoluta. Se não for assim, não pode ser a verdade. Então, que nós venhamos a cumprir com a nossa responsabilidade como cristão, como servo de Deus, conforme o nosso juramento, ao aceitarmos a Jesus, a nos batizarmos, passamos a ter um compromisso com essa fé e de pregar a palavra em tempo e em fora de tempo. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. Fazer agora uma oração especial por toda a família, por minha família e por sua família também. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento eu te exalto, neste momento eu te adoro, porque, ó Deus, o Senhor, ó Deus, nos ama de verdade e está sempre conosco para nos ajudar a cumprir com a nossa responsabilidade como filhos e filhas do Senhor, gerados por tua palavra. Pedimos que o Senhor venha visitar neste momento a cada família, que o Senhor visite aos teus servos e às tuas servas, ó Deus, que estão passando por dificuldades, por lutas de todas as naturezas, de origem financeira, de origem emocional, sentimental, psicológica. Atua para que essa pessoa, Deus eterno, venha a vencer os seus conflitos, os seus dilemas. Opera milagres, ó Deus, nesta casa. Proporciona a paz verdadeira, a paz em que o Senhor mesmo garante para aqueles que te servem, daqueles que te buscam. Pai, em nome de Jesus eu te peço, repreende esse espírito de rebeldia. Pai, tome em tuas mãos a tua serva, que vive lutando, sofrendo por conta do seu esposo, Senhor, não querer ter um compromisso com a tua palavra. Deus, repreende este espírito de adultério, repreende este espírito de insubordinação, essa falta de amor, essa falta, ó Deus eterno, de compromisso um com o outro, Deus. Venha, ó Deus, erguer este casamento, Deus, porque não é da tua vontade que os casais se separem, como está escrito na tua palavra, aleluia. Portanto, não separe o homem aquilo que Deus ajuntou. Ó Deus, te peço que o Senhor abra as portas para aqueles que estão desempregados. Resolve o problema financeiro meu e também dos teus servos e servas, ó Pai, que te buscam, Deus, que te clamam, Pai, e pedem a ti um milagre, Senhor.
Por certo, esse problema financeiro foi de um empréstimo ou da compra mal pensada, e hoje, Senhor eterno, não estão conseguindo, Senhor eterno, cumprir com a sua responsabilidade de estar pagando o boleto mensal. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, melhora a condição de salário do teu servo. Se for necessário, muda ele para outra atividade profissional. Proporciona isso, abre as portas. Quem sabe ele está esperando esse momento de ser chamado por um concurso que foi aprovado. Quem talvez está esperando o momento de ser chamado pela empresa em que ele deixou o currículo, Deus. Que o Senhor opere neste momento, Pai. Visita a nossa família, visita a minha família, visita a família dos teus servos e das tuas servas, Pai. Liberta, Senhor, aqueles que estão entregue às drogas, Pai. Por amor do teu santo, eterno e maravilhoso nome. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho. Amém. Bem, que Deus em Cristo nos abençoe e que nos proporcione uma madrugada cheia de paz. Eu ainda vou orar. Amém? Um pouco mais. Deus abençoe.